só o verso 1 mesmo. Qual lemos? 1 Crônicas 17, verso 1. Já? Vou ler aqui. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Quando a gente vai olhar para o relato da criação, a gente já está em um lado do muro, onde nós pressupomos que tudo que existe ele não veio do nada, né? Como os ateístas vão dizer. Mas nós acreditamos que tudo provém de um Criador e que toda a existência ela tem um propósito ordenado, né? Ela existe para um propósito. E ao olharmos para o relato da criação do Gênesis, como a gente introduziu na última aula, a gente tem que entender que o relato de Gênesis ali, o principal motivo dele ter sido escrito não é explicar como, tá? Mas por quê. Existe muito debate no capítulo 1 de Gênesis e no capítulo 2 de Gênesis, onde as pessoas tentam unir ali Gênesis com relatos científicos, né? Como se a Bíblia tivesse sido escrita para explicar o como Deus criou. Mas o propósito do relato de Gênesis 1:2 não é esse, tá? Na verdade, o propósito da Bíblia, no fim, não é esse, né? Essa ação descritiva, ela é uma ação da própria ciência. Por exemplo, a Bíblia ela não está preocupada em falar dos dinossauros, por exemplo, né? Tem cristão que... Eu conheço cristão que desviou por causa dos dinossauros, porque a Bíblia não falava sobre, né? A Bíblia não foi escrita para falar sobre as propriedades da árvore, como é que Deus fez, cada coisinha ali. O propósito da Bíblia ela não é descritivo, mas o propósito da Bíblia ela é para estabelecer e apontar qual o propósito, o porquê. Por que Deus criou? Gênesis fundamentalmente está apontando para isso. Então, se foi em 6 dias literais, ou se foi em 6 princípios que indicam milhares de anos, né? 6.000 anos, o autor não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em nos mostrar por que Deus fez, né? E na aula passada a gente viu que em cada dia, no fim de cada ato criativo, Deus ele disse e viu que era bom, né? E a gente fez a pergunta: para que é bom? Por que é bom? É bom para quê? Essa pergunta é importante para a gente entender o sentido da criação, né? Porque em 5 dias Deus viu que é bom e no 6º dia ele fala que é muito bom, e depois no 6º dia ele encerra os seus atos criativos, né? Ele descansa, não no sentido de que ele para de trabalhar ou que ele se cansou, mas no sentido de que os atos criativos de Deus já chegou no seu clímax. A criação já atingiu o propósito para o qual Deus tinha criado, né? E a gente viu que tudo aquilo que Deus fez, tudo que estava ficando bom, era bom para ser o habitat do homem à imagem ao qual ele colocaria na criação, para que o homem pudesse espelhar a glória de Deus, a imagem de Deus e o domínio de Deus sobre toda a terra. Então Deus colocou o homem na criação para que através do homem a glória de Deus fosse manifesta na terra, para que o homem pudesse ser um co-criador, um corregente, né? Um mordomo da criação, espelhando ali a imagem do seu Deus. Então Deus criou tudo como um habitat humano, tanto que o clímax onde se concretiza no muito bom é com a criação do homem. E com a criação do homem à sua imagem, Deus deixa claro: domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais da terra, darei para ele como
como alimento os animais, darei a ele como alimento as plantas, as vegetações. Então percebe que o que foi criado para o homem, porque o que Deus criou, Deus deu domínio para o homem e deu como alimento e sustento para o humano. Então aqui a gente entende por que ficou bom, né? Mas quando a gente vai olhar para esse relato, daí a gente vai se perguntar o porquê. Quando você vai olhar para as religiões do Antigo Oriente Próximo, por exemplo, que foi o período ali onde Israel se estabeleceu, se desenvolveu, as respostas que se davam ao propósito de uma criação, né, das nações que acreditavam na divindade, era que as divindades elas criavam uma dinâmica de falta ou de conflito, né? Ou aquela divindade ela tinha alguma falta e isso impelia a divindade a criar, né, criar a terra, criar os seres humanos, e os seres humanos eram como se fosse aquela roda de hamster, onde ele fica girando ali só para atender as demandas da divindade, e ele atendendo as demandas da divindade, a divindade retribuía ele com boa colheita, com prosperidade, com saúde. Então era para ser uma manutenção da roda ali, na ideia do Antigo Oriente Próximo. Ou então existia conflito entre divindades, onde a solução se dava em criar o mundo e os seres humanos para apaziguar esses conflitos. Quando você vai olhar para as religiões ali, da onde Israel se estabeleceu no Antigo Oriente Próximo, a ideia que se tinha era uma dinâmica a partir da falta, né? Mas como a gente já viu por diversas vezes, essa dinâmica não é aplicada ao Deus que se revela nas Escrituras, ao Deus que se revelou a Israel. A dinâmica da qual Deus opera não é a dinâmica da falta, mas é a dinâmica da fartura, né? da abundância, do excesso, né? Como a gente usou muito a linguagem do transbordar. É essa a dinâmica da criação do Deus que se revela na Bíblia, não por falta, não por excesso. Não existe nada que faltava em Deus que poderia impelir a mão dele a criar alguma coisa. Deus criou por abundância, Deus criou por excesso. A comunhão que existe na pessoa de Deus era tão grande que Ele criou por amor. Tudo que existe é resultado do amor do Pai, Filho e Espírito. Então Ele cria para a glória, para a sua própria glória, nessa comunhão que existe em si mesmo, como a gente já viu por diversas vezes. E aí a pergunta que fica para que um Deus que se revela dessa forma, que tipo de propósito esse Deus daria à criação, né? E hoje a gente vai resumir esse propósito em habitação. Para que esse Deus triuno que transborda cria? Para a habitação. E quando a gente vai falar de habitação, é interessante a gente olhar, como eu citei na aula passada, para o contexto que a Bíblia foi escrita e com a forma como as pessoas entendiam o relato da criação. Falar sobre o Antigo Oriente Próximo, né, é interessante porque traz luz a forma como as pessoas entendiam o que estava escrito. Então, quando para os povos vizinhos, para as religiões vizinhas, eles ouviam sobre a habitação, eles logo pensavam em templo. Porque templo era um lugar onde a divindade habitava entre os homens. Então, em todas as religiões daquele período, o templo era o lugar da habitação divina, aonde os homens tinham certo contato com a sua divindade, né? E no conceito daquela época, a divindade mostrava o local aonde se construiria o templo. Eu não vou, obviamente, a gente acredita que não existem outros deuses, né? A Bíblia ela não reconhece outros deuses, mas existia no imaginário daquelas pessoas. Então a gente não vai partir do pressuposto que eles existem, mas que existia na cabeça daquelas pessoas, porque a Bíblia Deus não reconhece outros deuses. Ele fala que só existe um único Deus, que é Ele. Só que essa divindade ela apontava onde deveria ser construído o templo, e esse templo ele era construído onde existiam ribeiros de águas, porque quando se construía aquele templo,
a gente viu na aula passada que existiam compartimentos. Existia o compartimento interno, que era onde de fato a divindade se manifestava, e compartimentos externos. Por que se buscavam mananciais? Porque o compartimento externo era geralmente sempre um jardim. Sempre dentro do templo, externo ao templo, tinha um jardim. E esse jardim era regado de plantas frutíferas e muitas, até animais, flores, mostrando como a presença da divindade tornava aquele local fértil. E na parte interna, ali eles levantavam um altar, que eles acreditavam que a divindade se manifestaria, ou que a divindade desceria para a realidade dos homens. E quando tudo estava pronto, eles colocavam e criavam uma imagem, que era o último passo ali, porque era através da imagem que a divindade se manifestava. A divindade habitava na imagem e se manifestava no mundo. Então, quando um judeu ouvia a respeito de um jardim, onde Deus habitava, onde tinha um rio que corria do Éden para o jardim, era um jardim frutífero, e Deus nesse jardim coloca uma imagem, então os judeus já falavam: opa, então esse tabernáculo aqui ele está apontando, ele está prefigurando ao lado do Éden. Ele está mostrando que Deus está restaurando aquilo que foi perdido no jardim. E aí, quando a gente olha para essa realidade, quando a gente olha para isso, a divindade habitando com seu povo, a gente percebe que Deus, ele cria um mundo como um templo. Porque Deus criou o mundo para que pudesse habitar com o ser humano. Tanto que ele cria um jardim, ele coloca o homem no jardim, e nesse jardim Deus andava com o homem na viração do dia todos os dias. E a intenção de Deus é que esse jardim se expandisse, porque quando ele abençoa o homem, ele fala: eu quero que você cresça e multiplique-se. Então qual é a ideia? Deus cria um mundo como um habitat para o ser humano. Deus planta um jardim onde o homem teria comunhão com Deus, porque Deus descia no jardim, e Ele quer que o homem expanda esse lugar para que o mundo seja cheio da glória de Deus. Assim como as águas cobrem o mar, a terra inteira será cheia da glória de Deus. Então o jardim era esse templo. Porque todas as vezes que você precisa entender, quando naquela época as pessoas ouviam habitação, Deus habitando com os homens, templo, tá? Templo. E quando a gente olha para isso, a gente entende duas coisas: o mundo foi criado como um templo, toda a criação, porque a criação foi criada como esse habitat, tá? Deus plantou um jardim e a intenção é que esse jardim expanda sobre toda a terra. Encha e multiplique-se, encha toda a terra. Então, se o jardim é um templo, se a criação é um templo, logo se subentende que toda a dinâmica da existência do homem na criação era sagrada. Tudo que o homem fazia era na sua relação com Deus, era diante da presença divina, se iniciava em Deus e apontava para Deus. Então, diferente de hoje, que a gente fala sobre vida secular, eu tenho a minha vida da igreja, eu tenho a minha vida secular, e essa expressão ela é completamente estranha ao Evangelho. A gente vai ver isso na próxima aula sobre o mandato cultural. Toda a dinâmica da vida do ser humano se dava na presença de Deus e na comunhão com Deus. Logo, se o mundo é um templo, a vida é um culto. Essa é a ideia. Tudo que o ser humano fazia era na dinâmica da comunhão. Era como se fosse um culto a Deus, em devoção a Deus, como resposta à sua relação com Deus. Tanto que a ordem de Deus, eu citei isso na última aula, era cultivar e guardar o jardim. Essas duas palavras, cultivar e guardar, eram duas palavras que eram utilizadas para o exercício dos sacerdotes no templo, ou no tabernáculo. E a palavra cultivo, ela vem da palavra culto, ela origina a palavra culto.
Porque aquilo que você cultiva diariamente é aquilo que você cultua. E aquilo que você cultua gera uma cultura. Por exemplo, quando a gente olha para a nossa cultura local, você olha, por exemplo, para a produção artística. Vamos pegar esse exemplo. Por que a produção artística hoje, ela evidencia tanto essa cultura de ostentação, de promiscuidade, adultério, né? Por que ela evidencia tanto isso? Porque o homem, ele passou a cultivar isso, e a partir do seu cultivo ele passou a cultuar isso, ele passou a viver em prol disso, e isso se evidencia numa cultura. Então a cultura que a gente tem é a evidência de um cultivo que o homem passou a cultuar. Então isso também mostra como é que a gente gera uma nova cultura, né? O que você tem cultivado? Aquilo que você cultiva é aquilo que você vai cultuar, e é o que vai determinar a cultura em que a gente vai viver. Então, poxa, meu tio aqui está escrevendo sozinho. Então, quando a gente olha para a vida no Éden, a gente tem que entender isso. A vida do homem era um culto. Tudo que ele fazia era um culto diante de Deus. O seu trabalho, as suas relações, né, tudo que Deus ordenava era nesse ambiente de comunhão, era nesse ambiente de devoção. A vida do homem no Éden era uma vida que eu chamo de teorreferente, ou seja, a referência inicial e final do homem era sempre Deus. O homem vivia da palavra de Deus e ele vivia da comunhão de Deus. Ele não sabia nada que Deus não tinha dito. Tudo que ele sabia era porque Deus tinha falado com ele. Tudo que ele via era a partir da comunhão com ele. Ele não tinha um outro conhecimento. Ele passou a ter um conhecimento fora da perspectiva de Deus quando ele desobedeceu a Deus, quando ele comeu do fruto. Mas antes disso, toda a referência do ser humano era Deus. Era o que Deus dizia para ele. Ele não tinha outra referência. Era a palavra de Deus. Logo, toda a vida do homem era sagrada. Não existia uma parte do seu dia, da sua relação, do seu trabalho, do seu cultivar e guardar, que era secular. Toda a existência dele era sagrada. Tudo que ele fazia era com essa referência em Deus. Então, quando a gente olha para o Éden, a gente está olhando para esse relato de Gênesis 1:2, a gente está olhando para um templo que foi criado, para uma imagem que foi colocada, e para um homem que também era templo, né? Porque o homem, ele habitava na presença de Deus. Tanto que quando o homem cai, Deus ele pergunta assim: Adão, onde tu estás? É óbvio que Deus não estava fazendo uma pergunta geográfica, né? Porque o homem tinha se escondido de Deus porque ele teve medo. Deus não estava perguntando onde tu... Era óbvio que Deus sabia onde ele estava. A pergunta de Deus era existencial: Adão, onde que você está que não mais na minha presença? O homem habitava em Deus. Ele habitava na presença, ele existia na presença de Deus, né? Assim como um peixe ele existe na água, o homem existia na presença de Deus. E quando ele cai, ele existe uma nova condição existencial, que é o que o Novo Testamento vai falar muito, que é a condição de pecado. O homem, depois que cai, ele existe agora em pecado. Paulo ele vai trabalhar muito com esse tipo de argumentação. Então, o homem, ele vivia no templo, assim como ele também era um templo, porque ele habitava em Deus e Deus habitava nele. E Deus criou o ser humano para isso. Quando você olha para João 17:21, por exemplo, se você puder... Olha o que vai dizer João 17:21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então percebe que Deus criou o ser humano para que o homem participasse dele. Então o homem também era um templo, como parte da criação. E isso mostra a dignidade especial que o homem tem.
Porque o homem não é só imagem de Deus, né? Distinguido de toda outra criatura que foi criada. O homem também é templo, ele foi chamado para fazer parte da divindade, para habitar na divindade e ser habitado por ela. Tanto que é isso que o Evangelho também vem resgatar. Ele vem nos fazer parte da natureza divina. Então o homem no Éden, ele é imagem, templo e também sacerdote. Porque sacerdote, porque o homem era representante de Deus no mundo. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele intercede, né? Intercessão é quando duas realidades se cruzam, se unem. Então qual é a função do sacerdote? É unir duas realidades, é estar entre duas realidades, é interceder essas duas realidades. Então a função do sacerdote é interceder a realidade do céu, da divindade com o mundo, e a realidade do mundo com a divindade. Essa é a função do sacerdote, seja em qualquer religião. O sacerdote é aquele que tem contato com Deus, que está em contato com a divindade e intercede essa realidade aos homens e vice-versa. Qualquer religião, o sacerdote ele cumpre essa função, porque a função sacerdotal é a intercessão. Então, a forma como Deus agiria no mundo, seria representado no mundo, manifesto no mundo, seria através do homem, feito à sua imagem, e templo, como habitação, que habitava em Deus e era habitado por Ele. Então, o ser humano originalmente, na ordem original das coisas, o homem ele é imagem, templo e sacerdote. Tá? E aí, Deus vai lá, cria o templo, pinta, deixa ele bem bonitinho, coloca o jardim, planta o jardim. E aí o homem coloca a imagem no templo, e aí o homem vai lá e come a maldita fruta. E a pergunta que fica e agora? Se perdeu esse propósito de Deus de habitação, esse propósito que deu errado no Éden ali, aparentemente, se perdeu? E a resposta é graças a Deus, não. Só que esse propósito não se perdeu por causa do ato de graça de Deus. Porque quando a gente vai olhar para a queda do homem, a gente percebe que quando Deus pergunta a Adão onde tu está, né, que você não está mais em mim, a Bíblia fala que Deus chamou o homem. E aí tem aquela questão do princípio de primeira menção. Você quer entender o princípio de qualquer assunto nas Escrituras, procura o primeiro lugar onde ela cita. A primeira vez que a gente tem a palavra chamado é quando Deus chama o homem. O que é chamado? Chamado é retornar para o lugar para onde você nunca deveria ter saído. Chamado não é você fazer, é retorno. Tá? Fazer é vocação, é aquilo que a gente é vocacionado. Mas você percebe que o chamado de Deus é uma procura do próprio Deus, a iniciativa é de Deus. Quem procura o homem é Deus, e não o contrário. O homem não busca Deus, o homem não procura Deus, é Deus quem vai atrás dele. Pelo contrário, o homem foge de Deus. Ele foge da presença que anteriormente ele tinha todo o seu prazer, agora ele foge. Porque ele decidiu seguir o seu próprio caminho, ele decidiu abandonar uma vida teocêntrica, teorreferente, para ter uma vida autorreferente. Agora ele é sua própria referência, que é a proposta da serpente. Se você comer, você não vai morrer, quando Deus disse que ia morrer. Ou seja, você é dono do seu destino, você é uma divindade como Deus, você decide o que é certo e errado, você escolhe o seu futuro, Deus não tem domínio sobre você. Então o homem ele se torna um homem autorreferente. E a primeira coisa, a coisa mais fundamental que o ser humano perde ali, não é a fartura do jardim, obviamente ele perde, não é somente a pureza, obviamente ele perde, mas a coisa mais fundamental que o ser humano perde no jardim é a presença. Tanto que o homem é expulso do lugar onde ele habitava, onde Deus habitava com o homem. Ele é expulso do jardim. Então, ao perder essa referência,
se causa uma estranheza entre o homem e a criação com o homem. Tanto que a maldição que é promulgada por Deus ali, é onde o homem agora trabalharia com o suor do seu rosto e a terra o feriria. Porque a direção pela qual a criação foi feita, ela foi criada para ser como um templo, aonde aponta para a divindade que o criou, né, como um lugar onde Deus habitaria, onde o homem manifestaria a realidade de Deus, porque a criação aponta para esse Deus. Perdendo essa referência por causa do representante que abandonou Deus, a referência da criação, agora se causa estranheza, porque agora o homem usa o seu governo e o domínio que Deus tinha dado a ele, que é oriundo da imagem de Deus, para explorar a criação ao invés de cultivar e guardar. E a criação agora tem estranheza com o ser humano, porque agora a criação vai produzir espinhos e abrolhos, vai ferir o homem, porque se perdeu a orientação fundamental de todo o cosmos, que é o próprio Deus. Porque Deus criou o mundo como um templo. Deus criou o mundo para habitar com o homem, para estar com o homem e para que esse homem pudesse ser um representante de Deus. Então, perdendo essa referência, se causa estranhamento, porque a referência fundamental da criação foi perdida. Então, agora você tem esse problema do homem explorando a criação e a criação ferindo o homem. Só que Deus ele não muda de ideia, né, como a gente viu. Deus ele levanta os patriarcas, né, ele levanta Abraão e ele promete que através de Abraão, e depois se você puder ler, você percebe, a iniciativa é sempre de Deus, tá? É sempre Deus que vai atrás do homem, é sempre Deus que se revela, que fala, que direciona o homem. Não é o contrário, tá? Então Deus vai lá, separa Abraão, fala que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Paulo vai descrever a bênção de Abraão lá em Gálatas 3, como o Espírito Santo. Ele vai dizer que a bênção de Abraão era o Espírito Santo, ou seja, é Deus habitando em nós novamente. E aí vem Isaac, vem Jacó, e Jacó, que tem o nome dado de Israel, né? Jacó tem um sonho aonde ele, fugindo de Esaú, deita a cabeça numa pedra e ele sonha com uma escada que toca no chão e ela vai até o céu, e os céus eram abertos e ali ele via um anjo subindo e descendo. Ele acorda daquele sonho e ele fala assim: terrível é esse lugar, ou temível, pois senão a casa de Deus. Betel, ele chama aquele lugar de Betel. E aí Deus separa Israel, tira Israel do cativeiro, e lá em Êxodo 25, Deus ele vai ordenar a Moisés: construa um tabernáculo para mim. E a gente viu que o propósito de Deus no Gênesis se resume em habitação. Deus habitava com o homem, Deus criou o mundo com uma habitação. E quando Deus vai mandar Moisés construir um tabernáculo, lá em Êxodo 25, ele fala bem assim: construa um tabernáculo para mim, segundo o modelo que te mostrarei, porque eu quero habitar entre vós. Agora, Deus precisa que o homem construa um tabernáculo, porque aquilo que existia no Éden foi perdido. Então, o que Deus está fazendo aqui? Ele está trazendo algo que prefigura aquilo que foi perdido. Então, quando Deus ele traz essa mensagem para Moisés: eu quero que você construa um tabernáculo. O tabernáculo era só um retângulo assim, pequeno. Deus estava prefigurando o objetivo que ele tinha lá no Éden, que era o mundo como um templo. Então Deus manda Moisés construir, mostrando para Moisés e Israel que o propósito ainda está de pé. Deus quer habitar com os homens. Então por isso Deus manda construir um tabernáculo, com a mensagem: eu quero habitar entre vós. E esse tabernáculo ele tinha compartimentos, que era o lado externo, lado interno, lugar santo e lugar santíssimo. E dentro desse lugar santíssimo existia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo.
E é interessante que, esculpido no véu, lá em Êxodo 26, 31 e 33, vai dizer que Deus manda esculpir o véu com 2 querubins. Tinha o desenho de 2 querubins esculpido no véu. E por que tinha o desenho de 2 querubins esculpidos no véu? Simbolizando que o lugar de habitação com Deus foi perdido. Porque o que aconteceu com o homem quando ele foi expulso do jardim? Deus expulsou o homem do jardim e colocou 2 querubins com a espada flamejante, impedindo o homem de voltar para o caminho do jardim. Porque ele foi expulso. Vamos ler lá em Gênesis, para não ficar. Sim. Vou abrir aqui. Pode falar, pastor. Já vi seu microfone. Está fechado seu microfone. Seu microfone está fechado. Abre seu microfone. Em relação ao apelo, eu acredito que essa tradição ela não veio com Spurgeon, né? Spurgeon ele era calvinista, então como calvinista, os calvinistas não acreditam nessa questão do apelo, né? Ela vem de uma tradição mais arminiana, mais puxada pelo pelagianismo. Mas em relação ao apelo, eu acredito, na minha concepção, que é um ato irracional, porque não sou eu que aceito a Jesus, não sou eu que aceito a Deus, é Ele quem me aceita, porque não é Deus quem está perdido, sou eu. Não sou eu que vou atrás de Deus, é Deus que vem até mim, é Ele quem me chama, é Ele quem me faz crer, tanto que a fé pela qual eu sou salvo é um dom de Deus, né? Então, aceitar a Jesus é um termo estranho à teologia bíblica, né? Eu não aceito Jesus, Jesus me aceita, Ele me chama para si, né? Deu para ouvir? Sim, estou ouvindo. Foi respondido? Antes de você, só pegando um parênteses no que a pastora falou, tudo que a gente está falando aqui, a gente precisa na nossa mente já, além de se transformar por essa palavra, encontrando toda a aplicabilidade para a nossa linguagem como igreja também e para a nossa mentalidade como igreja, que é o mais importante, porque não adianta nada a gente falar uma linguagem se essa linguagem não for entendida e absorvida ali na nossa mente e no nosso espírito. Então, por exemplo, às vezes as pessoas, você pode perguntar, né? A gente não faz apelo, né? Sim, primeiro, todos são crentes aqui dentro da igreja, e às vezes a gente faz o apelo, ele vira uma coisa, hoje em dia virou muito assim, uma propaganda, né? Por exemplo, você vai lá e hoje 15 pessoas foram lá na frente, sim, mas essas pessoas depois disso vão ser acompanhadas, vão ser discipuladas. Então talvez a métrica de sucesso do reino dos céus seja muito diferente da nossa, né? Por isso que se eu no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome 15 pessoas se converteram hoje, tá, mas
igual esses dias o Ney ele veio fazendo isso, ele falou as coisas impactantes para mim, depois que a gente estava comentando sobre, eu falando para ele, cara, eu não sei como é que eu dava conta quando eu era mais novo de pregar, cantar sexta, sábado e domingo, 3 dias na sequência. Aí ele falou, mas Deus mandou você fazer isso? E por exemplo, eu estava cumprindo a minha agenda, e muitas das vezes a nossa agenda ela parece com a agenda de Deus, mas eu não tinha uma palavra para todo final de semana estar numa igreja diferente, não, eu tinha dívidas da banda para pagar, tinha coisas para fazer, e eu ia com um propósito, não é que estava errado, mas será se eu chegasse diante de Deus, Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Então assim, essa verdade que a gente está aprendendo nas sextas-feiras, ela muda muito a nossa mentalidade, a forma de entender a palavra, essa perspectiva, por exemplo, de que tudo, esse anseio de Davi, de querer construir um lugar para Deus, o anseio de Deus de habitar no meio do povo, e tudo isso aponta lá na frente para Cristo, e agora, depois da cruz, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então a gente entender tudo como sombra, como realidade, e essa progressão do Evangelho é muito tremenda. Queria fazer uma pergunta, já que abriu para esse momento agora. É uma dúvida que eu acho que todo mundo aqui deve ter, e muitas vezes a gente acaba esquecendo. Porque é algo que muitas vezes a gente não tem a resposta. Quando Deus cria o mundo e todo esse processo da criação e a queda do homem, Deus já sabia que isso iria acontecer, mas Sim, a resposta bíblica seria sim. Ele já sabia, tanto que Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele já sabia e já tinha provido o Cordeiro. Agora, por que ele fez isso? Aí entram discussões. Porque no caso assim, se ele já sabia o porquê o propósito de habitação, o propósito de ser a criação, de ser criado várias coisas, já que ele criou tudo em excesso e ele já sabia que havia um pecado. Então vamos entrar nesse caminho então. Por que tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A primeira coisa, quando Deus ele criou o ser humano como um ser pessoal, um ser que tem capacidade de deliberação, de escolha. Ser a imagem de Deus, diante de vários atributos que existem, um deles é você poder escolher. Porque se Deus ele é amor, se Deus não tivesse dado a opção para o homem de não escolher rejeitá-lo, Deus não poderia exigir uma relação de amor com o homem. Porque o homem não teria opção, ele seria um mero robô. Ele não tinha opção de não amar Deus, de escolher Deus. Ele só era a única coisa que ele tinha. Então, quando Deus coloca uma árvore e ele fala assim, não coma, isso é um dilema de um Deus que é amor. Porque o que Deus está trazendo ali? Ele está dando a possibilidade do homem livremente, na sua liberdade, escolhê-lo, amá-lo, porque quer amá-lo. Então, quando Deus ele coloca isso e tem a tentação, se não houvesse a tentação, o homem jamais amaria Deus, ou ele não poderia escolher amar Deus, porque não tem opção. E amor, ele é uma escolha. E o Deus que é amor, ele fez isso para que o homem pudesse escolher. Então, existem duas coisas aqui. Existe a deliberação humana e existe a soberania divina. O fato de Deus ser amor faz com que haja deliberação humana, a capacidade do homem escolher. Só que, mesmo diante da ciência de que o homem ia rejeitar, o amor de Deus é tão grande que ele já proveu um cordeiro antes do homem cair. Mas o dilema da árvore, quando você olha assim, Deus sabia, por que ele deixou? Porque ele é amor. Porque se o homem não tivesse a opção, ele não amaria, Deus não seria amor. Então, no caso, antes do pecado era mais obediência. O homem obedecia a Deus em tudo, mas não o conhecia como amor. Não, ele conhecia. Tanto que já quando Deus coloca o homem no jardim, ele já dá a opção para ele, a opção de escolher. Deus já no capítulo 2 ele fala, olha, você vai fazer isso aqui não.
Isso aqui não. Então, já no início da relação do homem com Deus, Deus já estabelece uma possibilidade de escolha. De escolher amá-lo livremente ou rejeitá-lo. E Deus já tinha ciência, mas mesmo tendo ciência da escolha do homem, na sua soberania, Deus escolhe resgatá-lo. E isso a gente diante disso só tem como a gente olhar para a graça de Deus. A culpa da queda é do homem. O homem escolheu rejeitar. E se ele não tivesse escolha, a gente não poderia dizer que Deus é amor. Eu consegui responder? Só para tentar esclarecer aqui a minha mente. Ele deixa essa escolha, né, do homem, só que quando Lúcifer também cai, ele então fica habitando na Terra. Porque nesse momento que é mostrado para ele o fruto do bem e do mal, quem induz é a serpente. E a serpente representa Satanás. A gente não consegue dizer que Lúcifer caiu na Terra, né? A gente não tem relato, não tem clareza bíblica a respeito disso. A gente sabe que os anjos e demônios eles atuam na criação de Deus em aspectos espirituais, né? Agora, existir um tentador é justamente parte dessa dinâmica. Porque, pensa comigo, o homem, antes da tentação, a única coisa que o homem tinha era a palavra de Deus. A única coisa. Ele não tinha outra forma de processar a realidade, ele não tinha outros óculos para enxergar a realidade. Então, quando a serpente vem, ela chega falando assim: foi isso que Deus disse? O que ela está fazendo? Ela está trazendo uma outra visão para além daquela que Deus disse. Então, aqui, quando acontece isso, agora está havendo a possibilidade de escolha. Porque antes a única coisa que o homem sabia era que aquilo que Deus mandou e o que Deus não mandou não fazer. Só que agora a serpente está chegando e falando assim: olha, foi isso que Deus disse. Se você comer, você vai. Não, você não vai morrer. Ou seja, existe uma outra forma de interpretar a realidade. Então a serpente, ela faz parte dessa dinâmica onde Deus ele traz para o homem a liberdade de escolha. Porque se não fosse, o homem não teria escolha, ele não pensaria de outra forma. Só que aí pensaria assim: injusto. Na minha perspectiva, não, porque o homem tinha clareza da revelação de Deus. O homem tinha clareza do mandamento. O que Deus falou? Não coma porque você vai morrer. A serpente fala: come porque você não vai morrer, e além de não morrer, você vai ser como ele. Então você tem aqui duas afirmações que se contradizem. Ou a serpente está certa, ou Deus está certo. Então o homem deliberadamente escolheu a serpente, porque ele olhou pela primeira vez para o seu próprio ventre. Então a serpente ela faz parte, né, dessa dinâmica que a gente fala ali, dessa aliança que Deus estabelece no Éden. Deu para entender? Sim. Confuso? Eu gosto dos exemplos, né? A já até fala. Mas eu acho que um exemplo muito bom seria mais ou menos a relação de amor, se nós estivéssemos com Deus em uma relação de amor como o da Lagoa Azul, onde só tem você e aquela pessoa e está todo mundo isolado, acabou. É o amor da sua vida porque não tem outro. Só que, não, ele é o mais belo entre milhares de milhares, né? Então ele se torna ali o preferido da nossa alma. E nesse momento, acho que é o momento de escolha do homem também é o amor de Deus, como ele te explicou, e trazendo como um exemplo, né? Mas ficou alguma dúvida em relação a isso? Sim. Deve ser Charles Finney, né? É esse mesmo. Você vai falar aí? Não? Certo. Esse é o bravo. Vai aproximar você. Vai. Não, já explicou. Já? Era questão. Então, quando a gente olha para isso, a única coisa que tem para a gente fazer é dobrar o joelho e agradecer a Deus, porque a gente escolheu rejeitá-lo. E ele sabia que a gente ia escolher rejeitá-lo, e ele decidiu doar a si mesmo antes da gente rejeitá-lo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Paulo vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu em Cristo. Como pode isso? A gente rejeitou ele. A gente odiou a Deus. A gente se tornou inimigo dele. Deliberadamente. Deliberadamente.
Mas mesmo assim Deus proveu um cordeiro. Então, como a gente estava vendo aqui, em Gênesis 3, vai dizer assim, no verso 24, perdão. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então olha só, quando você olha para aqui, Deus colocou 2 querubins. Querubins é aqueles que guardam, impedindo o homem não pode mais voltar, o lugar foi perdido. E aí quando você olha para o tabernáculo, você vai ver lá no véu o desenho de 2 querubins separando o lugar santo do lugar santíssimo, que era o lugar onde Deus se manifestava, né? Aonde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar quando ele fazia propiciação pelo povo, né? Quando ele derramava o sangue do cordeiro, a propiciação é desviar a ira, se derramava sobre a tampa do propiciatório ali. Então você percebe como o tabernáculo ele tem um eco, ele faz eco lá no jardim, até no querubim, né, tampando ali o caminho para a árvore da vida. E qual é a mensagem do Éden? Eu quero habitar entre vós. Qual é a mensagem do jardim? Eu quero habitar entre vós. Ou do tabernáculo, perdão. Eu quero habitar entre vós. E o templo, quando a gente olha para o templo, é a mesma coisa, né? Quando o templo é terminado, a Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou no templo. Lá em 2 Crônicas 6:20, vai dizer que lá no templo, Deus colocou o seu nome no templo, porque lá é o lugar da sua habitação. De forma que os judeus, quando oravam, eles oravam voltado para o templo. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Daniel orava para a janela em direção para o templo. Por quê? Porque os judeus acreditavam que o templo era o lugar da habitação de Deus, ou seja, era um lugar onde céus e terra coexistiam, era um lugar onde a realidade divina habitava entre os homens. E é por isso que os judeus eles oravam voltado para o templo, porque foi lá que Deus fez habitar o seu nome, era lá onde Deus habitava. Só que tanto o tabernáculo quanto o templo, eles não foram feitos para serem de forma definitiva. O tabernáculo e o templo, eles estavam prefigurando algo, que era o que? O mundo como templo. A intenção de Deus, como a gente já viu, é a criação como templo, não é um quadrado, não é um pedaço de lugar. É que toda a criação seja o lugar da habitação dele, aonde o homem vai compartilhar da presença dele, né? Mas a mesma mensagem, tanto no jardim, tanto no tabernáculo, quanto no templo. Eu quero habitar no meio de vocês, eu quero habitar entre vós. Quando a gente vai lá para Ageu, aqui eu vou passar mais rápido, já demora, mas vai dar tempo de concluir. Aqui em Ageu, qual era o contexto? O povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro babilônico, e aí acabou os 70 anos do cativeiro, como tinha sido prometido. Daniel orou por isso, e Deus mandou o povo de volta. Ciro, o Medo-Persa, deu os recursos para que o povo de Israel pudesse reconstruir o templo e levantar os muros da cidade. Deus levantou Ciro, o Medo-Persa, que foi o próximo reino que se levantou naquele período, para restaurar a cidade de Israel. E isso é interessante, porque você vai ver que Deus, ele financia aqueles que entendem a sua vontade. Por exemplo, o tabernáculo foi construído com os despojos do Egito. O templo, despojos de guerra de Davi. A reconstrução do templo, Ciro, Medo-Persa. Deus levanta ímpios para financiar o seu povo que entende o seu propósito. Então Deus levanta Ciro, Medo-Persa, dá os recursos para o povo de Israel para reconstruir o templo. E aí olha o que o povo de Israel faz. Assim diz no verso 2 de Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra veio do Senhor novamente, por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então foi tipo assim, Deus deu recurso para eles reconstruírem o templo.
Aí o que eles pensaram? Pô, a minha casa está acabada. Ageu. Qual o capítulo? Ageu capítulo 1, verso 2. Aí o povo pensou assim, pô, o Ciro Medo-Persa aqui deu uma grana massa pra gente, a gente vai reconstruir o templo enquanto a minha casa está acabada. Não, vou reconstruir a minha casa e o templo fica para depois. Aí o que Deus faz? Deus levanta o profeta Ageu, aí pergunta, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Aí o que acontece aqui? Por isso, a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, verso 5: vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. O que ele está falando aqui? Olha onde vocês estavam, onde vocês estão agora. O que aconteceu com vocês quando vocês fizeram isso lá atrás? Por exemplo, no Êxodo, vocês fizeram. Eu dei recurso para vocês foram lá e fizeram um bezerro de ouro. Eu dei recurso para vocês estão agora. Vocês foram lá e adoraram outros deuses. Vocês foram para o cativeiro babilônico. Olha para onde o caminho de vocês levaram vocês. Vocês vão repetir isso de novo. De novo vocês vão fazer isso? Então olha para onde o caminho de vocês os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem e não se fartam. Bebem e não se satisfazem. Vestem e não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Vocês conhecem alguém assim? Que ela consome, compra, utiliza de várias coisas e nunca está satisfeita. O coração nunca quieta. Ela trabalha, nunca chega em lugar nenhum. Ela desfruta de vários prazeres, mas nunca preenche. A autonomia disso aqui, Deus está dizendo, é Deus. Quem está trazendo essa crise aqui é Deus. Porque vocês estão se preocupando primeiro com a casa de vocês, enquanto a minha casa está destruída. Vocês comem e não se aquecem, vocês comem e não se satisfazem, vocês se vestem e não se aquecem, e o dinheiro de vocês é como se tivesse uma bolsa furada. Aí no verso 7, esse texto ele é tão usado de uma forma errônea, né? Porque a gente eu vi minha vida inteira as pessoas usando esse texto referente a dinheiro mesmo, assim, no sentido de que isso aqui é o furado, se você não ler, e a pessoa consegue entortar o texto inteiro para você acreditar que esse texto está falando de outra coisa, cara. O povo consegue arrancar dinheiro de tudo quanto é. No verso 7 aqui, verso 7. Assim diz o Senhor, vejam onde os caminhos nos levaram. Deus está sendo enfático, você já sabe onde que isso termina. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto a cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Então olha só quem está trazendo a crise. Israel vivia de agricultura, tá? Se Deus retém o orvalho e encerra os céus, acabou. Abalo, crise econômica, acabou. Quem está assumindo a autoria da crise? Deus. Eu estou fazendo isso. Por quê? Porque Deus, sempre quando a gente coloca algo na frente de Deus, se você é filho, se você foi comprado por Ele, se Ele te ama, Ele vai colocar o seu ídolo em xeque. Se você não é filho, aí tudo vai correr bem, você vai trabalhar, vai tudo dar certo, sua vida vai ser só vitória o tempo todo. Se você não tem priorizado Deus e a sua vida é só vitória, ou Deus está te dando corda para puxar de uma vez e vai doer, ou você está debaixo dele ali. Porque Romanos 1 vai falar que a ira de Deus sobre os homens é abandonar as suas próprias paixões. Só que como esse povo aqui é o povo de Deus, o que Deus faz? Vou segurar isso aqui, vocês não vão continuar isso, porque eu amo vocês. Você pode falar. Para nós, claro que esse texto ele tem um destinatário, enfim, é o povo de Israel naquele período, mas para nós como igreja, esse texto, na sua visão assim, ele serviria para
como esse conceito mesmo da vida espiritual, de nós estarmos edificando a nossa própria vida, que é mais ou menos o que você falou agora, em vez de estar edificando de fato uma vida espiritual que é o templo de Cristo em nós, que é esse lugar, porque, por exemplo, nós somos a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós somos esse templo, e quando eu digo nós, eu acredito também nessa coletividade, eu não acredito nessa questão da individualidade, nós somos templo, é algo coletivo, permanece coletivo, e para nós seria relacionado a essa edificação? Sim. Eu estou galgando para chegar aí nessa parte. Spoiler, né? Então você percebe que a ordem de Deus é: suba um monte, trazer madeira e construa uma casa para que eu possa habitar. Qual é a mensagem de Deus aqui? Eu quero habitar com vocês. Só que o povo está se preocupando primeiro consigo. A questão da passagem a mão nasce, fonte de água e cavar as vossas próprias cisterna. Exatamente isso. Então, mas você percebe como Deus deseja habitar entre os homens, né? Como Deus deseja que os homens trabalhem para que essa realidade se concretize, né? Um lugar onde Ele possa habitar, onde a gente possa habitar com Deus. E é por isso que a gente leu o texto de 1 Crônicas 17, né? Que Davi, eu imagino que é exatamente aqui que Deus, eu imagino Deus cutucando os anjos assim, falando assim: tá vendo, eu falei que eu tinha achado. Porque no momento da maior promoção de Davi, quando Davi tinha se tornado rei e ele tinha sentado no palácio em Jerusalém, o coração de Davi não foi roubado. Qual foi a primeira preocupação de Davi como rei quando ele sentou no trono? Qual foi a primeira preocupação? A gente leu: a arca do Senhor está debaixo de tendas enquanto eu habito no palácio. Eu imagino que aqui Deus fala assim: está vendo aí como eu tinha achado? Um homem segundo o meu coração, um coração que não é roubado, porque ele entende qual é o desejo de Deus. E foi depois disso aqui que Deus prometeu a Davi uma linhagem que jamais teria fim. Foi depois disso aqui que veio a promessa do Cristo, o filho de Davi. Então, um projeto, né? Sim, Davi entendeu o desejo de Deus. Como ele fala no Salmo 27: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a sua beleza e receber a orientação. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele desejava aquilo que Deus deseja. É engraçado quando você vai olhando nessa ótica. Hoje minha cabeça, acho que foi de todas as aulas, quase deu 1 milhão de ramificações aqui, porque não existe nada dentro da palavra que não seja uma concordância perfeita e plena. O que Davi está falando é o que Paulo fala lá na frente, e Paulo, talvez seja um spoiler, mas Paulo faz uma advertência: vejam como vocês constroem. E ele vai falar como você está construindo sua vida, edificando com pedras, com madeira, com feno. E é exatamente a mesma coisa que Paulo fala, que Ageu fala, que Davi fala. Todos eles estão falando exatamente a mesma coisa, e tudo está apontando para o jardim. Essa é a ideia. Eu conseguir olhar o princípio da criação e ver como isso perpassa por toda a vida, porque Deus não tem plano B. Tá? Quando você olha para a criação, você entende o propósito, você vai ver que todo o desenrolar da obra da salvação está apontando para a restauração daquele lugar. Todo o desenrolar. O Evangelho é nos reposicionar para lá. É retornar. O Evangelho é um retorno para esse lugar. E como a gente viu, o templo ele não foi criado para ser definitivo. Ele estava prefigurando algo. Então o templo e o tabernáculo eles foram criados para ser obsoletos. Até os materiais. Sim, tudo ali. E o que torna esse templo obsoleto? João ele vai dizer que o verbo se fez carne que habitou entre nós. E eu gosto muito disso, porque a palavra habitou ali significa tabernacular, o armário tabernáculo. É muito engraçado. João está dizendo literalmente que Jesus é o tabernáculo que habitou entre nós. Literalmente.
Porque a palavra habitou significa isso, armar um tabernáculo. E Jesus, ele é o Emanuel, Deus conosco. Qual é a mensagem? Habitar entre vocês. Lá do Gênesis, eu quero habitar entre vocês. Tabernáculo, construa para que eu possa habitar entre vocês. O templo, ali eu farei habitar o meu nome, porque habitarei ali. O verbo, Emanuel, Deus conosco. É a mesma mensagem. Eu quero habitar entre vocês. E Jesus, quando ele encarna, ele mesmo no seu corpo, ele se torna o lugar de habitação, do encontro da criação e do Criador. Ele une toda a realidade humana, toda a realidade criada com toda a realidade divina. Porque ele é 100% homem e ele é 100% divino. Então, quando o divino assume a natureza humana, ele está unindo novamente a natureza humana à realidade divina. Então, Jesus, eu sei que às vezes é difícil a gente pensar dessa forma, mas Jesus é uma pessoa, mas que também é um lugar. Ele é o lugar aonde toda a realidade dos céus e toda a realidade na terra se fundem novamente. Tanto que quando Paulo ele vai falar lá em Efésios 1 e também em Colossenses 1, ele vai dizer o seguinte, que na plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos? É quando tudo estiver completo. A palavra pleroma é plenitude, quando aquilo que está completo, aquilo que é pleno. Paulo fala que na plenitude dos tempos, todas as coisas no céu e todas as coisas na terra vão convergir em Cristo Jesus. Então Jesus, ele é esse ponto de intersecção. Ele é o lugar onde toda a realidade criada, não só o ser humano, mas como toda a ordem criada, como Paulo deixa claro, todas as coisas no céu e todas as coisas na terra vão convergir em Cristo Jesus. Jesus é esse lugar. Ele assume esse ponto. Então, Jesus é aquele que cumpre o desejo de Deus no jardim. Porque Deus colocou um representante no jardim como imagem, sacerdote e templo. Mas o homem, Adão, falhou. Deus levanta um povo para ser reino e sacerdócio. Mas o povo de Israel também falhou. Não cumpriu a sua vocação. Como a gente viu, terminou uma escravidão. Terminou sendo levados para a Babilônia. Mas Cristo é o segundo Adão. Ele cumpre tudo aquilo que Deus criou o ser humano originalmente para ser. Ele é a perfeita imagem. Ele é o templo definitivo. E ele é o sumo sacerdote. Então, Cristo, sendo 100% divino e 100% homem, ele une, ele não só redime a nossa natureza humana unindo a divino, ele redime toda a criação. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, a palavra mundo lá é cosmos, tá? É ordem criada. Deus amou toda a criação, não foi só o ser humano. Tá? Deus ele não vai abandonar a criação. Por quê? Porque foi ele que criou e ele disse que era bom. Tanto que na consumação de todas as coisas, e Paulo vai dizer que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela foi submetida à intimidade e ela vai ser redimida. Vão ser novos céus e nova terra. Tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser novo de novo. Só que tudo vai ser novo porque está em Cristo. Porque é Cristo quem restaura todas as coisas. Tudo que está em Cristo se torna novo. É redimido, é restaurado ao plano original. Paulo ele vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura, eis que tudo se fez novo. Por que vai ser novos céus e nova terra? Porque tudo vai convergir em Cristo. Por que a gente é nova criatura? Porque a gente convergiu em Cristo. Então tudo que converge em Cristo é restaurado, é renovado, se torna novo. Vai ser um novo povo e novos céus e nova terra. Porque Cristo vai ser o cabeça de tudo. Ele é esse ponto de convergência. Então, e você percebe que Jesus se entendia assim. Quando ele vai no templo, no capítulo 2 de João, lá no verso 18,
Jesus começa a expulsar os cambistas que estavam vendendo, né? E existia um sisteminha de vendas lá. Depois, como o tempo está em cima, depois a gente pode falar sobre isso, mas é interessante o sisteminha que eles faziam. Eles pegavam uma moeda que era o shekel, você tinha que comprar a moeda do templo, dar o seu dinheiro, comprar a moeda do templo para comprar as coisas para oferecer sacrifício. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando o dinheiro das pessoas para que comprassem uma moeda do templo para que eles gastassem para poder oferecer sacrifício. Eles estavam ganhando muito dinheiro. Então era um mercado que eles estavam fazendo ali bem interessante. Então Jesus começa a virar tudo e ele fala assim: esse templo vai ser destruído em 3 dias. Vai ser destruído em 3 dias e vai reconstruído. E aí João 2,18 vai dizer que depois disso os discípulos entenderam que o templo era o seu corpo, e quando Jesus ressuscitou eles lembraram disso. Está lá em João 2,18. O templo era o corpo dele. Quando Filipe chega para Natanael, né, Natanael duvidando que poderia ver alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré o negócio de Nazaré era complicado, viu? A situação lá era feia. Então Filipe chega para Natanael e fala assim: vem ver. Aí Jesus chega para Natanael e fala assim: eis aí um israelita que não há dor. Natanael fala: não, você me conhece. Aí Jesus fala: antes de você aparecer, eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael fala: tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus fala: só porque eu disse isso, você crê em mim? Aí Jesus fala: coisas maiores do que essa você vai ver, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês lembram do sonho de Jacó, a casa de Deus? O que é a casa de Deus? É o lugar onde Deus habita, lugar de intersecção. Então quando Jesus ele fala que vocês verão sobre mim anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está falando que ele é a escada que liga céus e terra. Ele é essa escada, ele é esse ponto de intersecção. Só que quando Jesus vai subir ao céu, antes de subir ele fala: é melhor que eu vá. Aí você pergunta: o que é melhor que Emmanuel, Deus comigo aqui, do meu lado, me abençoando? Fala, o que é melhor que isso? O que pode ser melhor do que Emmanuel? Eu vendo Emmanuel aqui. Aí Jesus fala: é melhor que eu vá, porque senão o outro consolador não virá. O que é melhor que Emmanuel, Deus conosco? Porque o Espírito Santo não cumpriria o papel que ele está cumprindo nesse momento, que é a intercessão. Que é Deus em nós. O que é melhor que Emmanuel, Deus conosco? Deus em nós. Porque Deus em nós é a esperança da glória. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que agora vocês são templo de Deus, habitação do Espírito. Então, olha só, qual é a mensagem do Gênesis? Eu quero habitar entre vós. Êxodo: eu quero habitar entre vós. Crônicas, Reis: eu quero habitar entre vós. Os profetas: eu quero habitar entre vocês. Vocês estão se preocupando com outras coisas. Construam para mim um lugar. E aí, Ageu, quando a gente leu, eu falo até assim: suba um monte, trazei madeira e construam a minha casa. Quem foi que subiu um monte carregando uma madeira para construir uma casa? Cristo. Então a mensagem do Antigo Testamento inteiro até o Novo Testamento é Deus desejando habitar entre nós. E qual é a mensagem da obra consumada de Deus? Abre aí comigo Apocalipse 22. Aí a gente vai ler e a gente vai aplicar isso aqui. Não, é Apocalipse 21. Qual é a mensagem da obra consumada de Deus? Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. O mar aqui não é mar, tá? É o mar da iniquidade, tá? Se referindo ao pecado aqui. Depois que você ler os capítulos anteriores, você vai entender isso aqui. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Olha só que interessante. A gente pensa que a obra consumada é a gente morrer para ir para o céu, mas ele está falando que a Nova Jerusalém desce. A cidade santa desce para onde? Para a terra.
Porque céus e terra vão ser o mesmo lugar novamente. Mas como que surgiu tanta confusão no sentido de que, assim, nós vamos, no sentido, mas a gente vê na Bíblia que a Nova Jerusalém vai descer e a obra vai ser consumada, que é o paraíso se estender por toda a terra, né? Onde que se perdeu nessa confusão toda, por exemplo, hoje que a gente vê assim, tem uma confusão tão grande do que é falado, do que é cantado dentro da igreja. Se a obra consumada de Cristo na cruz, depois ele vai ao Pai, é o Espírito Santo agora habitar em nós, por que a gente ainda tem uma linguagem pedindo isso, e a gente está pedindo uma coisa que na verdade nós deveríamos estar desfrutando, que é o Espírito Santo? E por que a igreja se perde tanto nessa linguagem? Aí acaba que eu acho que fica tão confuso, porque a linguagem da igreja é confusa, e eu estou falando da nossa igreja, mas de um modo geral, porque você está pedindo uma coisa que você já tem. Você ora para que o Espírito Santo habite em você, mas Cristo fez isso na cruz. Você ora para subir, mas na verdade Jerusalém vai descer. Aí, por exemplo, a linguagem da igreja é confusa, muito confusa, traz muita confusão. Essa distanciação entre a vida espiritual e a realidade material, esse conceito de que a terra, a criação é má, que a terra vai ser destruída, que Deus vai abandonar, que a gente vai morar em um céu desencarnado, nada material, ela nasce de uma filosofia grega. E tanto que o Novo Testamento, a maioria das epístolas foram escritas para combater a heresia do gnosticismo. 1 Coríntios, 1 João, dizem que até a epístola de João, o Evangelho de João foi escrito para combater, para mostrar que Cristo encarnou, porque eles estavam negando isso. É por isso que ele começa com o verbo se fez carne, ele habitou, a gente viu, a gente pegou, porque os gnósticos eles acreditam que toda matéria é má, que nada que é material, o corpo, nada, toda matéria, toda a criação é má. Então Cristo não podia encarnar em matéria, porque ela é má. E aí veio esse conceito, né, que veio lá de Eita, me fugiu. Do mundo das ideias, que ele acreditava que o mundo pleno é o mundo das ideias, que é o mundo onde Deus está. E o mundo material, ele é mau, né? A vida, ela se dá quando você morre e desprende desse mundo. O corpo é uma cadeia. Quando, na verdade, o cristianismo ele é extremamente corporal. E a nossa esperança, e era esse problema dos gnósticos com o cristianismo. Porque a nossa esperança não é desencarnar, mas é ter o nosso corpo restaurado. A gente morrer e ir para o céu é um estado intermediário, onde a gente aguarda a restauração de todas as coisas, inclusive do nosso corpo, a semelhança de Cristo. Sim, esse é um ponto muito interessante que você falou, porque a gente confunde isso. Então, morrer e ir para o céu é um ponto de... intermediário. É algo que vai acontecer numa realidade plena, que é o céu se manifestar na terra, que é a Nova Jerusalém descer dos céus. Porque, eu não sei vocês, mas quando eu descobri tudo isso na palavra, eu fiquei ofendido. Poxa, me ensinaram errado a vida inteira, cara. Eu entendi tudo errado minha vida inteira. Porque, e não tem tanto tempo que eu aprendi da maneira correta. E não sei vocês também entendiam dessa forma? Essa confusão de Deus vai para o céu vem para cá, o Espírito Santo, que a gente faz uma confusão muito grande com isso, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso, que isso é uma dicotomia, né? Dicotomia é quando duas coisas se tornam opostas. Essa dicotomia ela se estabelece praticamente em todas as esferas da vida cristã. Por exemplo, o conceito de vida secular vem daí. Também não existe, né? A nossa vida é espiritual. A ideia dos mosteiros, da pessoa se isolar do mundo para ficar só em oração, meditação e jejum, vem daí, porque a ideia do cristianismo é justamente o contrário. Deus me salva para que eu possa viver de forma redimida na criação e na sociedade, em todas as esferas. A gente vai aplicar isso aqui, vai dar tempo. Aí, 21 aqui, a cidade de Nova Jerusalém descia dos céus da parte de Deus, preparada como noiva adornada para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens.
com as quais ele viverá. Então, qual é a mensagem de Gênesis e Apocalipse? Quero habitar com vocês. Agora o tabernáculo de Deus está entre os homens aos quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então aqui a gente viu de Gênesis a Apocalipse praticamente qual é a intenção de Deus na criação. E quando a gente olha para essa verdade, a gente percebe que Cristo ele veio restaurar o que era no Éden. A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é que aguardar a bendita esperança, a Nova Jerusalém, você vai ver que a Nova Jerusalém ela não tem templo. João ele vai deixar claro isso aqui. Ele olhou e não viu o templo, porque Deus era o templo. Deus já estava com os homens. Não tem templo no céu. Deus é o templo, já é a habitação. O mundo já é a habitação. Tudo está em Cristo. Ou seja, não vai haver mais nenhuma esfera em que nós não estaremos diante de Deus. Só que essa realidade já foi antecipada. Porque agora nós nos tornamos a habitação de Deus. A realidade que vai ser plena na Nova Jerusalém, ela foi antecipada por Cristo. Então agora, se a gente entende que o Evangelho ele nos coloca de novo naquele jardim, porque agora nós estamos habitando com Deus e Deus está habitando em nós novamente, agora a gente tem que entender uma coisa: a nossa vida é sagrada. A vida é sagrada. Não tem mais para a gente sagrado e profano. O meu trabalho secular, a minha vida secular, não existe isso mais. Tudo o que você faz é diante de Deus. Agora toda a nossa vida com o Evangelho, e o Evangelho vem restaurar isso, é trazer novamente uma vida teorreferente. Assim como no Éden, toda a referência do homem era Deus e era para Deus, a vida cristã hoje, ela é em Deus e para Deus. Não existe mais trabalho secular, amizade secular, vida secular. A minha vida agora é o culto. A reunião que nós temos é somente uma continuidade da vida que eu já tenho. Uma pessoa que diz cultuar, que ela fala bem assim, eu cultuo no domingo e de segunda a sexta eu vivo a minha vida secular ali no meu trabalho. A palavra século, ela vem, geralmente traduz a palavra presente era perversa, que é dominado pelo Deus da era, que é o diabo. Em outras palavras, você de segunda a sexta é do diabo e no domingo você é de Deus. Se você fala que você tem a sua vida secular de segunda a sexta e no domingo você tem a sua vida sagrada, então você é do diabo nascendo nos dias úteis e nos dias que não são úteis você é de Deus. Isso não cabe no Evangelho. O jardim foi restaurado. A gente foi reposicionado. Quando Jesus morre na cruz, você lembra que o véu tinha um desenho de 2 querubins que estavam apontando para aqueles querubins que estavam tampando o caminho do Éden, lá, dizendo que o homem perdeu aquele lugar. Quando Jesus morre, o véu é rasgado de para baixo. Tem um relato, ele morreu na cruz, o véu, e mão humana nenhuma conseguia rasgar aquele véu, porque aquele véu era um negócio dessa grossura assim. Não tinha como alguém rasgar. Ou seja, o Éden aberto. A gente foi reposicionado. Então, da mesma forma que toda a existência do homem era um culto a Deus, agora toda a nossa existência é um culto a Deus. É por isso que Paulo fala, lá em Romanos 12, ele mostra toda a obra da redenção, e ele fala assim: portanto o que? Diante de tudo isso que Deus fez, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é o nosso culto racional. Quando Paulo está utilizando a linguagem do templo, a linguagem que Paulo está utilizando em Romanos 12 é a linguagem lá do tabernáculo e do templo. Ele está evocando a imagem do templo. Mas agora o sacrifício somos nós, é a minha vida. Quando Paulo fala isso, ele está falando que agora tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que existe em mim, está entregue ao altar de Deus. Não existe mais reservas. Esse é o culto racional.
Racional aqui é lógico. Tá? Um culto onde eu entrego somente um pedaço para Deus é um culto que não contém lógica. Tá? Racional vem de lógica. Então, se o nosso culto é racional, então o nosso culto ele tem que ser para um único Deus. É a vida para Deus. Porque você, como o Tiago ele vai dizer, viver um pensamento dúbio, né, cochear entre dois pensamentos, flertar com o mundo e flertar com Deus, não tem lógica isso. Isso não é um culto racional. Um culto racional é quando toda a sua existência está entregue diante de Deus. E a última aplicação, para a gente terminar, só um minutinho. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então olha só, o que foi perdido lá no Éden, o homem como imagem, templo e sacerdote, é restaurado. Mas hoje nós somos o templo. Mas vivendo na dimensão da presença de Deus e Deus habitando em nós, nós entendemos que a vida inteira agora é sagrada. Mas a obra de Deus na igreja é o meio pelo qual Deus está fazendo isso. Quando Jesus fala para a gente ser luz, e ele fala de uma cidade, lá em Mateus 6 ele fala de uma cidade edificada no monte. O que ele está se referindo a uma cidade edificada no monte? Quando alguém está perdido, vamos supor que você está numa mata escura, aí tem um monte alto e você olha um monte de luzes naquele monte, aí você encontrou direção. Nós sozinhos somos luz, mas nós como igreja somos a cidade do monte que está apontando para o mundo, a nova realidade de Cristo. O que foi perdido, a prefiguração do que foi perdido é a antecipação do que está por vir. A igreja é isso. E como que Deus está manifestando a sua glória no mundo? Por intermédio da igreja. Então agora a nossa missão é edificar esse povo. É entendendo que o que Deus está fazendo é construindo um lugar para que Ele possa habitar. Ao invés de a gente edificar nossas próprias casas, no caso, eu acho que a intenção de ajudar é essa. Exatamente isso. E a ideia de Deus não mudou. A gente como igreja, Deus mantém a mesma ideia. Que é o texto que a gente... E quando é que isso vai acontecer? Quando todos nós nos comprometemos com o mesmo poder. Como é que é o texto lá? Que é o texto lá, Efésios 3, para que todos cheguemos. Exatamente isso. E quando é que nós vamos chegar? Paulo vai ser enfático lá em Efésios, dizendo que é quando todas as juntas fizerem e cumprirem a sua missão. Quando cada junta estiver funcionando, nós vamos crescer. Então, aquilo que você faz hoje pode até ser uma coisinha pequena, né? O que eu estou fazendo só está edificando a por graça aqui, uma dúzia de pessoas. Mas o que você está fazendo para essa dúzia de pessoas, ela vai terminar na consumação de todo o cosmos. O micro que você está fazendo vai se tornar um marco na obra consumada de Deus. A gente não consegue ver agora, mas o pouquinho que a gente está fazendo lá na frente, a gente vai ver que está dentro de um quebra-cabeça muito maior, que vai restaurar toda a criação. E a construção da igreja, você tem que estar olhando para isso. Se você olhar para o lado, você vai ver defeito. Não necessariamente esse lado, né? É isso, gente. Amém. Essa mensagem de hoje. Amém. Pausar aqui. Conseguiu? Pausar? Amém. Rapaz, hoje foi pedrada, hein?